Olá a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, da álgebra linear, particularmente das aplicações lineares, olhando agora ela do ponto de vista do núcleo e da sua imagem, certo? Então, inicialmente vamos definir, o que seria o núcleo de uma transformação linear ou aplicação linear. São sinônimos para a mesma coisa, Lembrando que uma aplicação linear ou uma transformação linear é uma função, que a gente costuma denotar por t, que sai do espaço vetorial V no espaço vetorial W, que tem as seguintes propriedades, A primeira delas é que t de uma soma de vetores de V é a mesma coisa que t, a soma, de t aplicado em cada um deles, certo? E se eu faço t em um múltiplo escalar de um certo vetor, esse escalar pode sair para fora da nossa transformação, certo? Isso aqui era o que nós definimos por uma aplicação linear. E agora nós vamos definir esses conjuntos que são de fundamental importância, para a álgebra linear e para o estudo de aplicações lineares. E aí, começando aqui, definindo o que é um núcleo de uma transformação linear, Então, nós temos a nossa aplicação T, que sai de V em W, E o núcleo vai ser aquele conjunto de vetores de V, todos os vetores de V, que são transformados em zero, Ou seja, aqueles vetores que quando eu faço T deles, o resultado dá zero. E a gente costuma denotar esse conjunto por N de T ou Ker de T, kernel, certo? Ambos simbolizam a mesma coisa, que é esse conjuntinho aqui, chamado N de T, que é o conjunto dos vetores em V, tais que T aplicado em V resulta em zero, certo? Geometricamente a gente pode ver isso da seguinte forma, Se eu imaginar que esse aqui é o meu espaço vetorial V, e essa é a minha função T, levando em V, em W, Lembra que isso aqui, notação de função, Cada pontinho aqui desse meu conjunto é levado em um pontinho lá do meu W, Lembrando que isso é uma função, então cada cara que está nesse conjunto é levado em um único elemento lá, não é isso? E o núcleo seria o conjunto de todos os vetores que estão nesse conjunto V, que quando eu fazer a aplicação T, vai levar no vetor zero, certo? Então, se eu agrupar todo mundo, que é levado no vetor nulo do espaço W, esse conjunto eu vou chamar de núcleo de T, certo? A primeira observação de todas é o quê? Que o núcleo ele é um subconjunto de V, certo? A gente define como os caras que são levados no zero de W, mas ele é um subconjunto de V, são os vetores de V que são levados no vetor nulo de W, ok? E uma outra informação importante é que o núcleo sempre é um conjunto diferente de vazio, certo? Sempre vai ter um elementozinho no nosso espaço vetorial V que é levado no zero, que está no núcleo. Por quê? Porque o zero é esse elemento, todo espaço vetorial possui o zero, e a gente já viu que uma propriedade das aplicações lineares, é que T do vetor nulo do espaço de origem é o vetor nulo do espaço de chegada, Então, por definição de ser um elemento do núcleo, o vetor zero pertencente a V sempre está no núcleo, porque T dele sempre resulta em zero do nosso espaço de chegada, certo? Então, daqui nós temos o quê? Que o núcleo sempre é um conjunto diferente do vazio. E pelo menos o zero está lá. Geralmente tem mais elementos, mas o zero sempre é um deles. Ok? Então vamos tentar deduzir aqui, que é o núcleo dessa transformação linear aqui. Deixa eu copiar, jogar ali no nosso quadro. Então, o núcleo dessa transformação linear aqui, deixa eu ocultar essa tabela que está embaixo, O núcleo dessa aplicação linear vai ser o quê, Então veja que a minha aplicação linear aqui, ela sai do R2 no próprio R2, que ela faz o quê? Ela pega um vetor xy e leva no vetor x mais y 2x menos y, E aí, lembrando, o núcleo é o conjunto dos vetores no meu espaço de origem, tal que a aplicação linear nesse vetor resulta no vetor nulo do meu espaço de chegada, Então eu quero avaliar quem são os vetores x e y, tais que o t de x e y resulta em 0, 0, O que está aqui. Tá, mas o que é t de x e y, T de x e y nós já vimos que pela definição aqui da nossa aplicação linear é x
mais y, 2x menos y, né? E isso é o vetor nulo, né? Ou seja, isso aqui implica, né, que eu tenho um sistema linear, que é o sistema formado por quem? X mais y igual a zero, 2x menos y igual a zero, certo? E aí como é que a gente pode resolver isso aqui, né? Das inúmeras formas de se resolver um sistema linear, eu vou utilizar o que? Eu vou usar a soma de equações, né? Então se eu somar essa equação de cima com essa de baixo, olha o que vai aparecer, né? Se eu faço essa soma aqui, ó, esse mais esse, eu vou ter que 3x y menos y dá zero, né? Então é igual a zero. E daqui eu posso concluir que x é zero. Se eu substituir essa informação agora em alguma dessas equações, qualquer uma que eu escolher, eu vou encontrar o quê? Se eu coloco x igual a zero no lugar desse x aqui, por exemplo, eu vou resultar também que y é igual a zero, certo? Então aqui eu tenho que isso vai implicar que y também é igual a zero. Ou seja, quem são os pares ordenados do meu R2, tais que t desses caras vão resultar em 0, 0, somente o x igual a 0 e y igual a 0. Né? Então, disso aqui, nós podemos concluir o que? Portanto, o núcleo dessa aplicação T é formado somente pelo vetor nulo. Certo? Então, calculamos o núcleo dessa aplicação linear que está aqui em cima. Ok? Beleza. Então, vamos para mais um exemplo aqui. E aí tá tudo bonitinho feito aqui no slide que eu vou disponibilizar. Então, uma outra aplicação aqui. Opa. Cadê? Não. Aqui. Deixa eu limpar o quadro. Saiu essa caixinha aqui, mas era só um 2 que estava ali embaixo, né? Então, seja agora essa aplicação linear que sai do R3 no R2, dado por isso aqui, ó, T de uma tripla ordenada do R3 vai ser, né, de x, y, z, vai ser x menos y mais 4z, 3x mais y igual a 8z. Né? Então, da mesma forma que eu fiz antes, né, o núcleo, que é o núcleo dessa aplicação T, por definição, é o conjunto de vetores do R3, ou seja, as triplas x, y e z pertencentes ao R3, tais que quando eu fizer T desses caras, isso vai resultar no vetor nulo do meu espaço de chegada, ou seja, no vetor 0, 0, certo? Então vou partir dessa informação aqui e tentar deduzir quem são esses vetores que verificam essa propriedade, certo? Então vou começar aqui, ó, eu vou procurar quais são os vetores, tais que T deles, né? Os vetores x, y e z, tais que quando eu aplicar T deles eu vou resultar no vetor nulo, né? Que é o 0, 0 aqui, já que o meu espaço de chegada é o R2, né? Mas qual é a cara dessa minha aplicação linear? Ela faz exatamente isso aqui, ó, x menos y mais 4z, na primeira coordenada, e na segunda ela faz o que? 3x mais y mais 8z. Então, dessa equação aqui, né, eu vou concluir o que? Eu vou ter um sistema, que é o sistema x menos y mais 4z igual a 0, essa coordenada tem que ser igual a 0, e 3x mais y mais 8z também igual a 0. Essa coordenada também tem que ser 0. Aí eu vou utilizar aqui, né, já que eu tenho coordenadas opostas aqui nas minhas equações, uma técnica boa é fazer a mesma que eu fiz no exemplo anterior, que é a técnica da soma. Né? Então, se eu somo essas duas equações aqui, eu vou ter o que? X mais 3x, 4x, menos y mais y dá 0, né? 4z mais 8z eu tenho 12z, igual a 0, certo? Então, disso eu posso concluir o que? Se eu vou isolar o x aqui, ó, eu tenho que 4x é igual a menos 12z, que implica que x é igual a menos 3z. Então, já encontrei uma relação entre x e z. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa relação, substituir em alguma das equações e ver o que eu encontro de informação. Ok? Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir nessa equação aqui de cima.
Vou utilizar esse lado aqui do par agora, né? Então eu vou substituir essa informação nessa primeira equação. Então meu x passa a ser menos 3e. Então menos 3e menos y mais 4z. Isso é igual a zero, né? Daqui eu tenho o que, ó? Menos 3e mais 4z, eu tenho que z menos y é igual a zero. Já vou jogar esse y para o outro lado. Eu vou ter que z é igual a y, certo? Então, portanto, né? Eu tenho que as minhas coordenadas x e y vão estar dependendo desse z aqui, né? Então eu posso concluir que o que? O meu núcleo é as triplas ordenadas x, y e z pertencentes ao R3, tais que o que? Ó, tais que o t desses caras resulta na origem do R2. Mas a gente viu que essa equação é a mesma coisa de dizer que os meus pares ordenados têm essa forma aqui, ó. A coordenada x vai ser menos 3 vezes a última coordenada, que eu já vou colocar ela aqui, ó. Eu tenho a coordenada z. A minha coordenada x vai ser menos 3 vezes essa coordenada. E a minha coordenada y vai ser a mesma, certo? Ou eu posso escrever isso aqui também, ó, como sendo as triplas ordenadas, né? X, y e z pertencentes ao R3, tais que, né? Tem essa forma aqui, ó, é z vezes menos 3, 1 e 1. Ou também, veja que esse é o conjunto formado pelos múltiplos escalares deste vetor, né? Que nós podemos utilizar a notação de subespaço gerado, né? Veja que o meu núcleo acabou sendo o quê? Todos os múltiplos deste carinha aqui, desse vetorzinho aqui, né? Que a gente pode usar a notação de espaço gerado, né? Que é o espaço gerado pelo vetor menos 3, 1 e 1, certo? Então, calculamos o nosso núcleo. Ou eu posso enxergar ele como esse conjunto de vetores, ou esse aqui que é o mesmo, ou o espaço gerado por esse cara aqui. Todos representam o mesmo conjunto, ok? Beleza, então vamos ver aqui, tudo certinho, como eu acabei de comentar aqui, beleza? Tá, e aí, uma observação, né? Que conjunto de pontos é esse? Vejam que é o conjunto dos múltiplos desse vetor, né? Então, imagina que eu tenho esse meu vetor aqui no R3, não necessariamente esse desenho tá fidedigno, mas eu tenho o vetor aqui, né? Menos 3, 1 e 1. O núcleo seriam todos os múltiplos desse vetor, ou seja, seria essa reta, né, que tem a direção deste vetor menos 3, 1, 1, ok? E o núcleo é justamente esse conjunto, tais que todos os pontos são levados na origem, né? Cada pontinho aqui do meu espaço R3 é levado em algum vetor desse R2, mas, como nós acabamos de calcular o núcleo, os pontos que estão sobre essa reta são todos levados na origem do R2, porque é o núcleo, né? É a definição do que é o núcleo. É o conjunto dos vetores que são levados na origem, certo? Essa seria uma representação gráfica um pouquinho mais precisa do que essa que eu falei aqui no começo, ó. O núcleo é o subconjunto do meu espaço original de origem, tais que todos os vetores são levados em zero, né? Aqui ele só fez uma representação mais fidedigna, né? Nosso espaço ali era o R3, o núcleo era aquela reta, e todo mundo sobre aquela reta, que é esse conjuntinho aqui, seria levado na origem do meu R2 aqui no caso, beleza? Agora vamos a algumas propriedades do núcleo, né? Percebam que desses dois exemplos que nós fizemos aqui, ó, o primeiro deles, o núcleo, foi o conjunto formado somente pela origem, que nós sabemos que isso é um subespaço vetorial de qualquer espaço que esteja contido, né? Somente a origem é sempre um subespaço. E esse segundo conjunto aqui, né, esse núcleo dessa aplicação aqui, da segunda aplicação, foi o que? Também foi um subespaço, né? Veja que é o conjunto dos múltiplos deste vetor, que nós sabemos que é um subespaço vetorial desse espaço de origem aqui do R3, né? Então nós vamos ver que isso não é uma coincidência, né? O núcleo de qualquer aplicação linear sempre vai ser um subespaço vetorial. Então sempre que eu tenho uma aplicação linear T que sai de V em W, o núcleo sempre vai ser um subespaço vetorial. E aí, lembrando, né, o que significa um subconjunto de um espaço vetorial ser um subespaço, né? Então, vou colocar aqui, né, W não, porque geralmente a gente está colocando para ser o contra domínio. Então, U contido em V é
subespaço de V se verificar o seguinte, né? Para todos o 1 e o 2 pertencentes a U, né? E alfa pertencentes ao conjunto dos números reais, né? Os nossos escalares, nós temos as duas propriedades aqui, né? Que o 1 mais o 2 pertence a esse conjunto, ou seja, ele é fechado para a soma. Se eu pegar qualquer dois elementos nesse conjunto, a soma desses dois elementos continua nele, né? E se eu faço a multiplicação escalar de um elemento desse conjunto, ou qualquer escalar real, isso aqui continua caindo no mesmo conjunto também, certo? Então, U vai ser um subespaço do meu espaço V se verificar isso, né? Quaisquer pares de vetores que eu pegar em U, a sua soma vai continuar em U. E se eu multiplico um vetor por algum escalar, esse resultado também está em U. Então, nós vamos mostrar que o núcleo de aplicação linear ela tem essa propriedade. Quaisquer dois elementos que eu pegar no núcleo, a soma deles vai continuar estando no núcleo. E se eu pego um escalar e multiplico por um vetor do núcleo, esse resultado também vai estar no núcleo, né? Então, vamos lá, fazer a prova daquela propriedade que eu acabei de enunciar, né? Então, a demonstração dela é a seguinte, ó. Sejam dois vetores, né? Eu vou chamar aqui de V1 e V2 pertencentes ao núcleo de T, certo? Então, vamos verificar a primeira propriedade, ó. Vamos provar que a soma desses dois vetores ainda é um vetor do núcleo. Peguei dois caras no núcleo, quero verificar se a soma ainda está nesse conjunto, né? Então, se eu quero verificar se um vetor está no núcleo, eu tenho que verificar o quê? Se T desse vetor resulta em zero. Então, eu vou tentar verificar se T dessa soma resulta em zero. Porque se isso aqui resultar em zero, significa que a soma desses dois vetores está no núcleo. Mas, então, vamos lá, né? Se T é uma aplicação linear, nós já sabemos que o que a aplicação linear faz na soma? Ela separa a soma, né? A mesma coisa que aplicar T desse cara mais T desse cara. Então, isso aqui dá T de V1 mais T de V2. Mas veja, quem é T de V1? Se V1 está no núcleo, por definição de ser um elemento do núcleo, significa que T dele resulta em zero, né? Mais T de V2, pela mesma coisa, né? Se V2 está no núcleo, T dele também resulta em zero. E 0 mais 0 nós sabemos que é zero. Então, T da soma de dois vetores do núcleo continuou resultando em zero. Ou seja, a soma de dois vetores que estejam no núcleo é ainda um vetor do núcleo, né? Porque, por definição, estar no núcleo é T deste vetor resultar em zero, né? Então, portanto, V1 mais V2 pertence ao núcleo de T, certo? Vamos agora verificar a segunda propriedade de subespaço vetorial, né? Vou pegar agora um escalar real, certo? E agora um alfa pertencente ao conjunto dos números reais, né? Eu quero verificar se alfa vezes um vetor que está no núcleo continua estando no núcleo, ou seja, eu quero verificar se t de alfa vezes um vetor do núcleo continua sendo zero. Mas vejam, por definição de aplicação linear, o que eu faço quando eu tenho um escalar multiplicando um vetor dentro da minha aplicação? Eu posso tirar ela para fora da minha aplicação, né? Isso aqui é a mesma coisa que alfa t de V1. Mas de novo, ó, V1 é um vetor do núcleo, então t desse vetor resulta em zero. Então isso aqui dá alfa vezes zero, vezes o vetor nulo, né? Mas um escalar vezes o vetor nulo sempre resulta no vetor nulo, né? Então, portanto, nós concluímos que alfa V1 é um vetor do núcleo de T. Então, se a soma de dois vetores do núcleo continua estando no núcleo e um múltiplo escalar de um vetor do núcleo também está no núcleo, portanto, nós concluímos o quê? Que o núcleo é subespaço vetorial do espaço original, né? Que é o nosso espaço V, ok? Que é essa propriedadezinha que nós acabamos de enunciar aqui, ok? E aí a prova está bonitinha feita aqui também no slide, mesma coisa que eu fiz agora, certo? Vamos agora ver que o núcleo ajuda a gente a estudar um pouco nossas aplicações lineares, né? De uma maneira bastante interessante. Então, lembrar uma propriedade interessante que algumas funções possuem, né?
funções que eu digo, funções em geral, não necessariamente aplicações lineares, né? Que é o seguinte, o que é uma função ser injetora, né? Lembrando que uma função ser injetora é o seguinte, né? Pensando aqui primeiro naquela representação de diagramas, né? Eu tenho aqui meus dois conjuntos, domínio e imagem, eu vou chamar aqui A e B, e tem uma função entre esses dois conjuntos, certo? Nós sabemos que para que isso seja uma função, né? Cada elemento aqui do meu domínio tem que ter uma imagem, né? Tem que chegar em algum elemento do contradomínio. Todos os elementos daqui tem que ter uma imagem lá e apenas uma, né? Ou seja, isso aqui não pode acontecer de um elemento eu ter dois vetores, dois elementos no meu contradomínio associados. Isso aqui não pode acontecer para que seja uma função, né? Isso aqui já é uma possibilidade, né? Dois caras diferentes do meu domínio podem ser levados no mesmo elementozinho lá do contradomínio. Isso não é problema nenhum. E o que não pode também é sobrar ninguém aqui, né? Aqui tem que sempre, todos os caras do meu domínio tem que estar associados a alguém do meu contradomínio. Ou seja, esse é o meu conjunto de entradas, né? E todas as entradas têm que ter uma saída pelo menos e somente uma. Eu não posso ter duas saídas para uma mesma entrada, né? Isso é o que caracteriza uma função, certo? Mas existem funções que têm propriedades interessantes, que é a de não acontecer isso, né? Dois caras diferentes no meu domínio serem levados no mesmo elemento na minha imagem, né? Por exemplo, uma função que tem essa propriedade aqui, né? De acontecer isso, uma função qualquer, não estou falando de aplicações lineares, é a função que sai da reta na reta, que leva um x em x ao quadrado. Veja que essa função aqui, ela tem mais ou menos essa cara, porque se eu faço f de 2, isso aqui vai ser 4, e f de menos 2 também é 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, eu tenho dois elementos distintos no meu domínio que têm a mesma imagem, certo? Mas isso não é um problema para a minha função. A única coisa que ela tem de propriedade é que ela não é uma função injetiva, né? Funções injetivas são aquelas em que cada elementozinho do meu domínio é levado em um cara da minha imagem e isso não pode acontecer, né? Dois caras distintos no meu domínio serem levados no mesmo elemento. Ou seja, isso aqui não pode acontecer em funções injetivas, né? Dois caras distintos possuírem a mesma imagem. Então, veja a definição aqui do que é uma função injetiva. Isso aqui não é necessariamente uma aplicação linear, para qualquer função, né? Uma função é injetiva ou injetora se acontecer o que, ó? Sempre que eu pegar, vou começar por essa versão equivalente aqui, ó. Sempre que eu pegar dois elementos no meu domínio diferentes, as imagens deles vão ter que ser diferentes, certo? Ou seja, peguei dois caras diferentes no domínio, suas imagens têm que ser diferentes. Isso aqui não pode acontecer. Dois caras diferentes serem levados no mesmo, para uma função ser injetiva ou injetora, né? E aí, de modo equivalente, eu posso enxergar isso da seguinte forma: sempre que eu tiver a imagem de dois elementos resultando em valores iguais, ou veja que eu estou com t de v1 igual a t de v2, isso vai me garantir que esses elementos são os mesmos, né? Ou seja, o v1 tem que ser o próprio v2 para que isso aconteça, se a minha função for injetiva. Por exemplo, essa função aqui, ó, enxergando desse ponto de vista, ela não é injetiva, porque, olha, eu peguei esses dois caras aqui, ó, acabaram sendo iguais, né? F desse elemento é a mesma coisa que F desse, mas isso não implicou que esses elementos fossem iguais. Ó, veja que eu estou com caras diferentes. Então, são duas formas diferentes de ver, de definir uma função injetiva, né? E todas elas têm o mesmo teor, representam a mesma coisa, certo? Então, o que é uma função injetiva? Voltando, uma função injetiva se sempre que eu pego dois vetores diferentes no meu domínio, as imagens vão ser diferentes, ou se eu já tenho um resultado da imagem de dois vetores dando iguais, obrigatoriamente esses vetores têm que ser os mesmos, certo? E aí nós vamos provar agora que sempre que uma aplicação linear, agora isso é uma propriedade só de aplicação linear, isso aqui funciona para qualquer função, é uma definição de funções injetoras, né? Agora, no universo das aplicações lineares, né, nós temos uma propriedade interessante para decidir se uma função é injetora. A gente não precisa ficar testando para todos os valores, né, de uma função. Por exemplo, se eu quisesse testar que essa função aqui não era injetora, eu tinha que ficar buscando valores em que possivelmente as imagens de valores de números diferentes resultassem no mesmo resultado, né?
Aqui foi fácil observar, mas tem funções que não são assim, né? E no caso de aplicações lineares, é muito simples eu verificar se essa minha função é injetora, né? Simples como, basta eu olhar o núcleo. Se o núcleo dessa minha aplicação linear for formado somente pelo zero, lembra que o zero sempre está no núcleo, né? Se o núcleo da minha aplicação linear resultar no zero, então essa minha função vai ser injetora. E vice-versa, se ela for injetora, o núcleo é formado apenas pelo zero, certo? E aí vamos agora provar este fato. Deixa eu ocultar o quadro aqui, deixa eu colocar essa informação ali no nosso quadro. Então vamos lá. Vamos provar que se T é uma função injetora, uma aplicação linear injetora, então o núcleo vai ser formado somente pelo zero, né? Então vamos começar o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Veja aqui, eu vou pegar um vetor no núcleo, então seja V um cara do núcleo, certo? Eu quero mostrar que o núcleo é formado só pelo zero. Então eu vou pegar um cara do núcleo qualquer, que eu não sei a cara dele, e vou mostrar que forçosamente esse cara vai ter que ser o zero, né? Então peguei um V no núcleo, né? Veja que o fato de estar no núcleo não necessariamente implica que ele é zero, né? Só como exemplo, veja que ó, eu tive vários vetores aqui que estavam no núcleo de aplicação linear e que não necessariamente é zero, ó. Veja, se eu substituir esse vetorzinho aqui, ó, menos 3, 1 e 1, eu vou chegar no vetor nulo, ó, menos 3, menos 1, menos 4, mais 4, 0, né? Se eu substituir aqui, ó, menos 3 vezes 3, menos 9, mais 1, menos 8, mais 8 deu 0, né? Então, o fato de estar no núcleo não quer dizer que esse vetor seja zero, né? Mas a imagem dele resulta em zero. Então, peguei um cara aqui no núcleo, né? E vou admitir que minha função é injetora, né? Mas veja, então, se o meu vetor está no núcleo, né? Então, o que eu posso afirmar sobre ele? Eu posso afirmar que a aplicação T nesse vetor resulta no zero, ou seja, no vetor nulo do meu espaço W, porque é definição do que está no núcleo, né? Então isso aqui já tem essa informação. Agora observe que por outro lado, né? Por outro lado, a gente sabe que sempre a imagem do zero é zero, né? A gente já provou isso aqui em aula passada, né? Então, disso aqui, ó, temos o quê? Que T de V tem o mesmo resultado que T de zero. Ó. Veja que T de V dá zero e T de zero também é zero. Mas se eu estou admitindo que a minha função é injetora, sempre que as imagens de dois vetores forem iguais, significa o quê? Que esses vetores obrigatoriamente são os mesmos, né? E como T é injetora, concluímos que V é igual a zero. Ó. Veja que é justamente o que é injetora, né? Sempre que eu tenho imagens resultando em valores iguais, significa que eles vieram dos mesmos caras, né? Então, ó, T de V foi T de zero, então significa que V é o próprio zero, né? Então, daqui nós concluímos que o núcleo só tem o zero, ó, porque eu peguei um vetor qualquer aqui no núcleo. Eu concluí que esse vetor tem que ser zero, a única possibilidade, né? Logo, é que o núcleo seja formado pelo zero. Qualquer vetor que eu pegar ali vai ter que resultar no zero, se a minha função for uma aplicação linear injetora. Então isso aqui eu provei a ida, né? Eu provei que se a minha aplicação linear é injetora, então o núcleo vai ser zero. Agora eu vou provar o contrário. Eu vou admitir que o núcleo só é formado pelo vetor nulo e vou mostrar que essa minha função é injetora, né? Eu vou fazer o que nós chamamos de volta, né? Eu vou admitir que isso é verdade e vou tentar concluir isso, certo? Então, se eu quero provar que a minha aplicação linear é injetora, eu posso tentar fazer por esse caminho, né? Pegar dois vetores. Deixa eu ver se essa é a melhor forma. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou provar isso aqui de novo, ó. Vou usar essa informação. Que tentar mostrar que se T de V1 é igual a T de V2, então o V1 vai ser igual a V2. Então, vamos partir, né? Sejam V1 e V2 pertencentes a V, tais que eles
são vetores que possuem a mesma imagem pela aplicação T, ou seja, pegar dois vetores que têm essa mesma imagem. Eu vou concluir que eles têm que ser os mesmos caras. Se eu concluir isso, a minha função vai ser injetora, né? Lembrando que eu posso usar essa informação para chegar nessa. Então, peguei dois caras no meu espaço cujas imagens resultam na mesma imagem. Agora eu vejo, ó, se essa minha aplicação é linear, né? Na verdade, ainda não vou usar o fato de ser linear, né? Ou seja, eu vou jogar esse T de V2 para a esquerda aqui, né? Então eu tenho que fazer aqui melhor, que 0 é T de V1 menos T de V2, né? Eu só fiz jogar o V2 para um lado, então eu tenho que T de V1 menos T de V2 é igual a 0. Só escrever nessa ordem aqui para ficar mais econômico a escrita, né? Agora veja, se eu estou com uma aplicação linear, T de uma soma ou de uma diferença é a mesma coisa que calcular antes esse resultado e depois aplicar a transformação linear. Então isso aqui é a mesma coisa que T de V1 menos V2, certo? Então eu tenho que 0 é T de V1 menos V2, ou seja, esse elemento aqui, ó, V1 menos V2, pertence ao núcleo, né? Porque a imagem dele resultou em 0. Então logo, V1 menos V2 pertence ao núcleo de T. Mas qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que o núcleo de T é formado somente pelo vetor nulo. Mas se esse vetor está no núcleo, então significa que ele é um vetor nulo, né? Porque o núcleo só tem um nulo aqui nessa minha hipótese, né? Ou seja, V1 menos V2 é igual a 0. Né? Que é o único vetor que está nesse conjunto. E ele está. Mas se V1 menos V2 é igual a 0, nós temos o quê? Que V1 é igual a V2. Que é o que a gente queria mostrar, né? Eu vejo aqui, eu peguei dois elementos cujas imagens resultam no mesmo resultado aqui pela T. E acabei mostrando que eles eram os mesmos caras. Não tem como ser diferente. Ou seja, se T de V1 igual a T de V2, obrigatoriamente V1 igual a V2. Né? Ou seja, essa minha função é injetora. E aí nós provamos esse resultadozinho aqui, né? Que toda aplicação linear vai ser injetora somente se o núcleo é 0. Né? E aí percebam, né, que desses exemplos que nós fizemos, ó, eu posso concluir que essa minha primeira aplicação aqui linear, ela é injetora, porque o núcleo só é formado pelo 0. Vocês podem buscar o dia inteiro aí dois vetores distintos cujas imagens vão dar valores iguais e não vou encontrar nunca. E é impossível, né? Porque ela deixaria de ser injetora, mas a gente acabou de verificar que ela é injetora, né? Essa aqui já não é injetora, né? Por quê? Porque vejam que o núcleo não é formado somente pelo 0, tem um monte de vetor que está no núcleo, né? Percebam que eu vou conseguir apresentar para vocês dois vetores que possuem imagens iguais, ó. Por exemplo, a imagem desse vetor aqui, eu já comentei antes de fazer a prova, né? Deu 0, deu vetor nulo, né? Se eu substituir x igual a menos 3, y igual a 1 e z igual a 1 nessa aplicação, T desse cara vai dar 0, 0, 0, 0, 0, né? Vai dar a origem do R2. Mas se eu faço T de 0, 0, 0, também dá 0, 0. Então eu consegui dois vetores distintos, né? Cuja imagem resultou em valores iguais. Ou seja, essa função não é injetora, né? Não precisava ficar buscando estes vetores distintos aqui, né? Só o fato de o núcleo não ter dado a origem do meu espaço de chegada, eu já posso concluir que a minha aplicação linear não é injetora, ok? Então, vamos lá. Aqui a prova, né, desse resultado que eu acabei de falar. E aí eu vou dar uma pausa no vídeo e começar a gravar um novo para falar agora de imagem de uma aplicação linear.